Meu nome é Pablo e eu sou o número 26 e eu vou falar o que é os cordados. Os cordados representam o grupo de animais do filo Chordata. São representados por alguns invertebrados aquáticos e todos os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cephalochordata, Urochordata e Vertebrata são os três subfilos que compõem o filo Chordata. O filo Chordata é do reino Animalia, no qual estão incluídos os tunicados, cefalocordados e vertebrados. Os animais do filo Chordata apresentam algumas características em comum, sendo uma delas a presença de nocorda e cordão nervoso dorsal oco. É caracterizado por possuir representantes como o tubo nervoso dorsal, nocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal. Em pelo menos uma fase na vida, nós homens pertencemos a um filo chamado de Chordata. Eu sou o João, número 18, e eu vou falar para vocês um pouco sobre a notocorda. Ela é uma haste flexível presente entre o tubo digestório e o cordão nervoso. Ela percorre todo o eixo longitudinal do corpo do animal e atua garantindo a sustentação corporal. Em alguns animais, ela permanece durante toda a vida. Em outros, no entanto, a estrutura é reabsorvida na fase adulta. E ela tem como uma das funções definir o eixo do embrião, serve de base para a formação do esqueleto axial, e é o futuro local dos corpos das vértebras. As vértebras caracterizam-se por possuírem notocorda na fase embrionária, que é substituída pela coluna vertebral. As fendas braquiais, também chamadas de fendas faringianas, têm função respiratória e são encontradas aos pares na faringe de alguns animais cordados, como os peixes, ou outros animais cordados, como répteis, aves e mamíferos. Já nesses animais, as fendas braquiais originam estruturas como a tuba auditiva. As fendas braquiais atuam filtrando o alimento e na respiração. O anfióxo é um exemplo de cefalocordado. Ela é composta por uma bainha resistente de tecido fibroso que envolve um conjunto de células e fluido. São aberturas localizadas na altura da faringe, que são formadas por invaginações da parte externa da ectoderme ou da endoderme da faringe. O sistema nervoso dorsal, também conhecido como tubo nervoso dorsal, origina-se da ectoderme do embrião, formando o tubo nervoso, e está localizado na região dorsal do corpo, sob a notocorda do embrião. É a partir desse tubo que será formado o sistema nervoso. Uma das principais características dos cordados é a presença da notocorda e do tubo nervoso dorsal. Oi, eu sou a Gabi, número 11, e eu vou falar sobre a temperatura corpórea. Outra característica importante dos vertebrados são as adaptações desses animais em relação à sua temperatura e à do ambiente. Em relação a isso, podemos classificar os animais vertebrados em animais heterotérmicos, também chamados de ectotérmicos. Esses animais não conseguem manter sua temperatura constante, ou seja, não possuem mecanismos metabólicos para regular sua temperatura. Por tal motivo, seus corpos possuem a temperatura do ambiente que se encontram. Algumas espécies utilizam como recurso para ajustar sua temperatura à exposição ao sol. Os peixes, os répteis e os anfíbios são animais ectotérmicos. Animais homeotérmicos. Também chamados de endotérmicos, esses animais mantêm sua temperatura constante através de processos metabólicos realizados por suas células. Sendo assim, a sua temperatura corporal é independente da temperatura do ambiente em que se encontram. Os mamíferos e as aves são os únicos grupos de animais endotérmicos. Reprodução. Reprodução dos ovíparos. Ovíparos são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos de seus corpos. Dessa forma, os embriões se desenvolvem no meio externo, dentro dos ovos, e se alimentam de reservas nutritivas presentes nesse sistema. Na maioria dos casos, os ovos possuem casca rígida. Reprodução vivíparos placentários. Os animais vivíparos são aqueles cujo desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno. Diferentemente dos animais ovíparos que nascem dos ovos, esses animais, o embrião é envolvido pela placenta e depende da mãe, sua nutrição e desenvolvimento. Reprodução vivíparos aplacentados. Marsupiais. Neste grupo não existe placenta para nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento no útero. Assim, ao nascer, os marsupiais
não se encontram totalmente desenvolvidos. São vivíparos que pertencem à subclasse dos mamíferos metatérios, cujos embriões se desenvolvem no útero e nascem precocemente sem estar completamente formado. O canguru, o gambá, a cuica, o diabo da Tasmânia e o coala são chamados de marsupiais. O nome marsupial vem do latim marsupio, que significa pequena bolsa, e está relacionado à presença de uma bolsa de pele, conhecida como marsúpio, que fica no ventre da fêmea, onde eles se desenvolvem. Meu nome é Gustavo, eu sou o número 15 e vou estar falando sobre os 3 subfilos. No primeiro subfilo temos os urocordados. Pertencentes ao subfilo Urochordata, os urocordados são animais marinhos e sésseis, ou seja, vivem fixos a um substrato. Esses animais apresentam notocorda apenas em sua fase larval e têm como principal representante a assídia, que pode ser encontrada vivendo solitária ou em colônias em todas as regiões do planeta. Apresenta o sistema circulatório parcialmente aberto, com o coração localizado na parte ventral do corpo, bombeando sangue para a faringe, onde é oxigenado nas fendas branquiais e enviado para o restante do corpo. Já no segundo subfilo, nós temos os cefalocordados. Eles são animais pequenos, finos, com o corpo achatado lateralmente, transparentes e vivem enterrados em substratos arenosos, deixando apenas a cabeça aparente. São representados atualmente pelos anfíoxos, se assemelham a peixes, mas desprovidos de nadadeiras e com a cabeça diferenciada. A respiração é principalmente cutânea, ocorre por difusão direta. A circulação é realizada através da ação contrátil dos vasos que rodeiam a faringe, no entanto, a notocorda está presente apenas na cauda de suas larvas. Já no terceiro e último subfilo nós temos os vertebrados. Vertebrados são animais que apresentam coluna vertebral e crânio, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são alguns exemplos do grupo de vertebrados. A principal característica entre os animais vertebrados é a presença de medula espinhal e coluna vertebral, que é formada por diversas vértebras. Os vertebrados possuem músculos e esqueleto, proporcionando a realização de movimentos mais difíceis que os animais invertebrados.